Fala galera do YouTube, tudo bem? Estamos aqui com Santa Realidade. Não gravei semana passada nem no outro e daí, né, gente? Mas hoje eu vim com um assunto super importante. Estou aqui com Kelry Souza. Kelry, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter tirado um tempo na sua correria para fazer um vídeo sobre suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, então resolvemos fazer um vídeo sobre suicídio, porque isso está cada vez mais comum, não é, Kelry? Exatamente. Temos algumas perguntas. Kelry, por que tá tão comum? Por que tá aparecendo tanto em todas as idades? Já era um tema que aparecia muito, porém ele não tinha visibilidade, porque o suicídio ele atinge 800 mil pessoas todos os anos no mundo. 800 mil pessoas. Só 800 mil pessoas. E, assim, pelo o seu conhecimento, você acha que aumentou ou é em questão de rede social e mídia que Não, tem aumentou crescido. mesmo? Existem dados do Ministério da Saúde do Brasil que indicam esse crescimento. De 2016, em comparação com 2015, teve um aumento grande, até porque teve aquela série, né? 13 Razões Por Quê, e que ela tratou do suicídio de uma forma que gerou Mais normal? incentivo. Tipo, realmente eu compreendo você, né? Dá pra você fugir se matando, tipo isso? É, mais ou menos. E não é assim que a gente tem que falar sobre suicídio, né? Tanto é que essa série tem várias críticas em relação a isso e até incentivou discussões sobre o papel da mídia na prevenção do suicídio e valorização da vida. E quem assistia essa série era adolescente, né, Kelly? Esse que é o problema, né? Que é uma época, né, uma fase que tá bem sensível, né? Exatamente. E o efeito manada, praticamente, né? E ali, falando sobre formas de você cometer um suicídio, né? De que, não, a gente tá sofrendo isso, se identifica e a solução vai ser o suicídio e não a conversa, o tratamento, né? E ali mostrava também abuso, né? A gente sabe que ali Isso. mostrava abuso e é por isso, né? Por isso que a adolescente, uma menina, né? Se não me Era engano, uma eu não garota. assisti a série, mas eu lembro de ouvir falar como que ela era. Tem assim, antes da pergunta sobre gênero, né? Por que a maioria de ataques, por exemplo, terrorista e depois suicídio, são masculinos? Bom, tem a ver um pouco com a nossa cultura, né? Porque o homem, ele tem essa pegada mais de macho alfa, de mostrar dominação, etc. Não deixar Isso passar é nada, cobrado não, dele. isso é um absurdo, tipo... É bastante cobrado dele. Então, vem aí questões genéticas, culturais, sociais, de que o homem, ele tende a ser mais agressivo. Não que mulheres não sejam, né? Mas até em relação ao suicídio, a porcentagem maior de pessoas que efetivamente fazem o suicídio, ou seja, morrem por isso, acabam sendo homens, né? As mulheres, Será que é elas... porque eles não se expõem tanto? Não põem pra Também. fora? Porque eu tenho uma coisa pra mim, homem é difícil ter amigos, gente, que eu fico impressionada, eles não falam sobre o pepino, o problema que eles passaram no dia. Eles juntam só pra beber cerveja, é basicamente isso, juntam pra beber cerveja e falar bosta, não é? E a gente não, a gente tá com alguma coisa, a gente liga pra amiga e conta e chora, ou vamos juntar, fazer uma janta e conta, e os homens não contam. Procuram ajuda, né? As mulheres tendem a procurar mais ajuda, a falar sobre seus problemas, enquanto os homens tendem a falar menos e por isso o suicídio aparece como uma forma de solução desse sofrimento, que ele não consegue contar pra ninguém por conta das cobranças, até sociais. Eu acredito que os homens também tenham dificuldade de se ouvir sobre problemas, né? Porque eles não foram treinados. Um começa a falar, né? e o outro foge do assunto. Isso, Não é? porque não sabe lidar. Não, velho, vai, isso aí Vai dar mesmo. certo. Essa gente. vida é assim mesmo. Então, E até com mulher, se a mulher quer conversar, é a famosa DR, se a mulher quer conversar, vamos resolver aquilo ali. Não, ele foge, não, tal a gente conversa, ou não, vamos fazer tal coisa pra melhorar. Pronto, vamos no final e parar a conversa. Isso, ao invés de entender, compreender por que eu tô passando por isso é tranquilo de se passar, eu preciso de ajuda, como que eu faço? Então,
parece que o repertório deles de lidar com o problema é muito simplificado. Então eles acabam... Mosquito, gente, tem mosquito na cara da gente. Então eles acabam, né, retendo tudo isso, até porque homem não chora, homem é forte e tal. Então o suicídio vem como a solução dos problemas. E os ataques terroristas também, né, gente? É muito difícil a gente ver que foi uma mulher que virou mulher bomba ou que pegou lá uma arma e foi atacar sei lá quem, né? Geralmente é homem, né? E assim, uma coisa muito comum que a gente vê é uma pessoa que pra sociedade... Isso acontece em muitos distúrbios, né? Para a sociedade tá sempre rindo, tá sempre levando de uma boa forma as dificuldades e chega em casa, de uma hora para outra, comete o suicídio. Porque é isso que é cobrado, né? A gente tá numa sociedade da felicidade, de que as coisas precisam dar certo, todo mundo tem que dar certo, todo mundo tem que ser um sucesso. Então... Bonito, um sucesso isso, ainda bem que todo mundo. Incrível, maravilhosa. Tem que ser a melhor pessoa da área que ela está. Então, todos esses tipos de cobrança acabam dificultando também, porque o que é bom, o que é valorizado, é exatamente o oposto disso. Quem está sofrendo se esconde e se tiver um lugar de fala, de poder... se cuidar de alguma forma, tudo bem, senão a gente acaba chegando nesses números alarmantes e gritantes de suicídio. E tem uma explicação por que depressão e ansiedade estão tão ligadas? Bom, tem se percebido que tem tido muito essa relação, né? Porque a gente está numa sociedade ansiogênica, ou seja, tudo tem que ser muito rápido. Isso que é o mal do século, né? Quem não teve ainda vai ter... Isso. Provavelmente. E daí, mesmo fazendo tudo isso, ainda não é suficiente. Você poderia ter feito muito mais. Então, assim, parece que tem... A gente se cobra muito porque a sociedade cobra, a gente sabe que é isso. E também o oposto. Às vezes eu me cobro muito, a sociedade também me cobra. E daí a gente faz aquele casamento perfeito, só que isso não traz felicidade. Então, aí que vem a relação com a depressão. Por mais que eu esteja fazendo muito, ainda não é suficiente, né? O que eu faço não me gera felicidade. Mas vem aquela dúvida, né? Tô fazendo tanto, será que eu tô depressiva? Nunca tá bom, né? Quais são os... depressão também, mas eu queria começar por ansiedade. Quais são os sinais de ansiedade? O mais profundo, não aquele, que não aguenta esperar, que tá agoniado, isso a gente já conhece, mas alguns sinais de crise. Crise de ansiedade. Tem muito a ver com esses sinais que já são muito conhecidos. Taquicardia, tremores, às vezes crise de choro, pensamento acelerado. Você entra num ciclo de pensamento que você não consegue sair. Então dá a sensação de total perda de controle. Você não sabe o que fazer para melhorar aquilo. Então, assim, a crise ela aparece depois de vários desses sintomas virem aparecendo e eles vão sendo fortalecidos porque nada é feito em relação a eles, até que a gente chega numa crise de ansiedade. E geralmente na nossa sociedade a gente procura ajuda só quando tá totalmente doente, né? Então vai procurar ajuda quando tá em crise e daí esse tratamento... E até o problema dos homens, não é pegar no pé dos homens não, gente, mas os homens morrem mais cedo. Isso. Né? Tem muito mais viúva do que viúvo, não é verdade, Kelly? Porque eles demoram para procurar tratamento, e sim todos os sintomas, né? Todas as áreas, qualquer doença, eles demoram mais, né? Exatamente. Então, quanto mais a gente demora, mais profundo fica o caso. Então, mais intenso, mais crônico. Kelly, tem um assunto que tem um tema que está sendo tratado bastante na mídia, enfim, que é a síndrome de borderline. O que seria? Borderline é um transtorno de personalidade. Então, isso significa, né, borderline. Traduzido, né, de forma simples, na borda da linha. Então, limite. Isso. Até alguns catálogos de diagnóstico falam de personalidade limítrofe. Então, é uma pessoa que está ali muito no limite da impulsividade. Ela se sente vazia, esse é um principal aspecto. Sensação de vazio, de não pertencimento, dificuldade de saber identificar quem é, do que gosta, o que quer pro futuro.
né? Então, Nossa, cada vez mais comum nos jovens, né? exatamente. Tem adulto também, tenho certeza, mas assim, jovens cada vez mais estão perdidos, não saber o que escolher, o que ter faculdade, porque a pressão é muito grande, né, Kelly? Sim, O que ele vai escolher? Porque tem que ganhar dinheiro, ele tem que gostar do que está fazendo, né? E o seu pai tem que aprovar aquilo, é muita coisa. Exato, e esse transtorno ele começa a ser identificado ali na adolescência, que é quando a personalidade ela vai ganhando mais corpo, né? Então a gente tem uma criança que está se desenvolvendo ali com a sua família, vai conhecendo outros ambientes, vai para a escola, vai conhecendo outras pessoas, então vem os amigos, e nisso ela vai identificando quem ela é, do que ela gosta, que ela pertence Turbilhão, né, àquela de coisas na comunidade. cabeça. Então, assim, é natural o adolescente estar perdido. Agora, chegar em uma fase adulta, continuar perdido, tão perdido quanto um adolescente, isso acaba sendo um ponto de alerta para a gente começar a pensar quem é esse sujeito, como que ele se constituiu, o que está acontecendo, ele tem uma identidade mais ou menos traçada, isso está um pouco claro para ele, ou ele ainda assim se sente num vácuo, perdido, como se fizesse parte ali, ele e o ambiente são a mesma E coisa. não desenvolve daí, né, Kelly? A pessoa, quando ela tá perdida, ela não consegue desenvolver nada na vida, nem o profissional, nem o pessoal. Sim, e até os gostos, aquilo que nos dá sentido à vida, é aquilo que a gente gosta, que nos faz bem. Se eu não sei do que eu gosto, do que me faz bem, como que eu vou ser feliz, né? Então, E isso está super ligado ao Setembro Amarelo, né? Porque pessoas com essa síndrome de borderline, espero que eu esteja pronunciando certo, também a escala vai aumentando que leva ao suicídio também, né? Porque essa sensação de vazio e não pertencimento acaba, né, indo em relação ao suicídio porque a minha vida não faz sentido, porque que eu tô aqui. Às vezes se sente um peso, tem muita dependência desse ambiente, então, ai, minha mãe brigou comigo, ou o meu chefe falou tal coisa pra mim. Tem ações impulsivas e nessa pode vir uma tentativa de suicídio, um suicídio de fato, autolesões, então tá muito ligada, porque o suicídio ele vem... Se mutilando mesmo sem tentar se matar, né? Se cortar e colocar a blusa por cima, né? Como alívio do sofrimento, porque o suicídio ele aparece nesse ponto, como uma solução permanente para um problema temporário. Maravilhoso, eu achei maravilhosa essa frase que ela me falou. Uma solução parece uma solução permanente para um problema temporário. Isso é profundo, né, gente? Sério, gostei. Tá muito próximo, assim, a um pensamento mais rígido. Eu só consigo ver uma alternativa. Eu não consigo pensar, assim, que, por exemplo, para o meu problema financeiro, eu posso ligar para o banco, eu posso pedir ajuda para um familiar. Eu tenho outras alternativas. E a pessoa que tá com essa cabeça, ela só pensa que Isso. só tem uma solução, que é desistir. Exatamente. Esse é um ponto bem preocupante. Que quando a gente identifica alguém com depressão, ansiedade ou até com essa síndrome que você falou, como ajudar? Primeiro de tudo, oferecer apoio. Então, perguntar como que a pessoa está se sentindo, se ela está bem, o que está acontecendo, você percebeu mudanças no comportamento dela. Tem uma coisa bem importante que eu ouvi ontem na TV, é a diferença de simpatia com empatia, né? A gente tem mania de querer não, a gente tenta ser simpático com a maioria das pessoas. Aí a pessoa vem e te fala assim, eu tô preocupado que eu tô desempregado, tem 2 anos que eu tô desempregado. E você fala assim, não, vai melhorar, fica tranquilo. Isso é simpatia, né? Exato. E a empatia seria o quê? Seria você escutar essa pessoa, entender se colocar no lugar da pessoa, né? Exatamente. Então, me conta mais. Tá difícil? Tá sofrido? O que você tem feito? Como que tá a sua família? É se preocupar com o outro e não em só se livrar ou se mostrar prestativo, é ser prestativo, acho que essa é a diferença. Até nesses assuntos acontece muito a gente fazer o que a gente disse que os homens têm o hábito de fazer, querer pôr um ponto final. Isso. Não, vai melhorar. Tipo aquela coisa que a gente tá nessa rotina tão louca de cada vez menos tempo, você não para pra pensar que você precisa tirar um tempo pra conversar com a pessoa que tá do seu lado. Então ela começa a reclamar, você quer já terminar o assunto, né? Então, se colocar prestativo e empatia e fazer com que ela entenda que ela precisa de ajuda. E que ela é importante, acho que é o ponto principal, porque quando a pessoa tá pensando em suicídio,
já tentou suicídio, tá se lesionando, ela acha que não vai fazer falta, né? Ninguém vai se importar, isso é um pensamento comum, né? Isso. Ninguém vai se importar, ninguém vai sentir falta. Ou até vai livrar a família de um peso, porque muitas vezes ela se acha um peso. Então, vem o suicídio nesse sentido e alguém mostrar como que ela é importante, que está preocupada, mesmo que a pessoa não queira falar. Então, é uma intervenção que tem que ser feita o quanto antes. E a pessoa precisa querer, né? Esse que é o problema. Qualquer tratamento, ela precisa decidir que ela quer aquilo. E vamos lembrar, gente, que psicólogo, psiquiatra não é pra gente doida. É sério isso, parece idiota a gente falar, mas é sério. Tem muita gente que você fala que, olha, na verdade eu tenho um pensamento depois da faculdade, que eu tive só um ano de psicologia e eu achei mara, assim, todo mundo tem alguma coisa pra tratar. Impressionante, eu acho que todo mundo precisa ir numa terapia pra tratar alguma coisa, não é verdade? Um ponto a desenvolver, exatamente, se tornar melhor do que já é. Tem alguma coisa ali que podia dar uma melhorada, então, né, busca. Gente, se você percebe que tá com alguma coisa, algum desses sintomas que a Kelly falou, busca ajuda o quanto antes, você vai ser muito mais feliz, você vai conseguir se tratar muito melhor. O resultado vai ser muito melhor, tá? Vai ser melhor pra você, vai ser melhor pra todos que estão à sua volta, mas em especial pra você mesmo, tá bom? Em momentos de crise, né, de não saber o que fazer, liga para 188. Seja você que está precisando de ajuda, seja você buscando ajuda para algum parente, algum amigo, liga lá, fala, tá acontecendo assim, 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 não sei o que fazer, me ajuda, preciso de orientação. É esse que é aquela central de voluntários? Exatamente, do Centro de Valorização da Vida. Eles estão 24 horas por dia disponíveis, né, para auxiliar em alguma crise, em solicitação de ajuda do que fazer. Eles são super preparados para ouvir, para entender o caso, sem julgamentos. 188, né? Exatamente, 188. é gratuito. Eu vou colocar aqui na descrição. Kelly, muito obrigada de novo, tá? Por ter tirado esse tempinho. A gente se vê em outro vídeo, eu espero. Com certeza. Tá bom? Gente, um beijo. Compartilha o vídeo e curte, se inscreve no canal e aperta um balangandão aí no sininho pra você curtir, pra chegar todos os vídeos pra você, tá bom? Beijo. Tchau. O pior luto que um ser humano pode vivenciar é a perda de um filho. E só há algo pior que perder um filho, é perder um filho por suicídio. Percebi, ele pediu ajuda, no meu caso ele pediu ajuda, né? Antes, mãe, não tô aguentando, mãe, tô mal, mas não naquele dia.